Após essa vista geral sobre a coluna vertebral, vamos estudar as regiões. Nós temos que saber, o objetivo aqui não é saber todos os detalhes, mas os senhores terão que saber caracterizar as vértebras de cada região. Então vamos começar aqui na primeira região, que é a região cervical. Nessa altura eu já não estou mais com o meu apontador dali. Essa região aqui é a região das vértebras cervicais. Como é que se estuda a região das vértebras cervicais? Primeira informação. Quantas vértebras cervicais tem? Eu tenho uma boa notícia. São 7 vértebras cervicais em todos os mamíferos. Pode ser uma girafa que terá 7 vértebras cervicais. Mamíferos, tá? 7. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A partir daqui, ó, já é vértebra torácica. Se os senhores terão que contar inúmeras vezes no Atlas, este é um cavalo. Um cavalo tem 18 vértebras torácicas. Nós vamos parar com essa contagem já. Só quero exemplificar até a torácica. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui terminou a região torácica. Depois dela vem as lombares. Primeira, segunda, terceira, quarta. Os senhores sabem contar. Depois as sacrais, depois a coxígea. Existe uma fórmula vertebral que já foi na teoria para vocês. Fórmula vertebral assim, C7, quer dizer, cervical tem 7, torácica tem 18, e assim vai. Tem nome, vértebras têm nome específico, é só primeira, segunda, terceira e quarta. Com exceção da região cervical, as outras são denominadas por número, designação numérica. Na região cervical, a primeira vértebra cervical e a segunda, elas são muito diferentes. Elas são vértebras atípicas, fogem daquele padrão que eu fiquei 10 minutos ensinando, que tem o corpo e arco. Então, ela se chama Atlas e se chama Axis. Primeira Atlas, segunda Axis. A terceira, daqui para frente, vamos pelo número. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Agora eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Quando forem estudar sozinhos em casa, os senhores vão estudar pelo livro de vocês, que é o Sisson. O Sisson, ele começa a descrever a terceira, a quarta e a quinta, porque elas são as mais típicas da série. Então, ninguém precisa depois saber se é a terceira, a quarta ou a quinta, elas vão ter características similares. Na sexta, eu já acho algumas características diferentes, a sétima bem diferente. E Atlas e Axis, que são atípicas, quem não souber identificar um Atlas e um Axis é porque não estudou e nem assistiu a aula. É muito fácil. Então, Atlas e Axis, eu nem costumo explicar muito não, porque são atípicas. O aluno pega a figura do livro e olha. Didaticamente, o Sisson descreve terceira, quarta e quinta. Quem somos nós para mudar essa didática? Nós vamos estudar a terceira, a quarta e a quinta. Quando você olha, vamos pegar uma, tanto faz, terceira, quarta ou quinta. Você está vendo no esqueleto, mas eu gostaria de pegar aqui está montado, né? Está fácil, a vida não é sempre fácil assim não. Ó, vou tirar Atlas para lá, Axis, e aqui, ó, eu estou com essas 3 vértebras. Isso é terceira, quarta e quinta, que eu vou estudar. Vou tirar essas vértebras aqui. Essa é a sexta e essa é a sétima. O Sisson pede para estudar, recomenda, né, mais didático você pegar aqui. O que eu vejo? O que essas vértebras têm em comum? Olha como elas são parecidas. Por isso que elas são... Eu olho assim, olha lá. Vamos colocar todas na mesma posição, né? Estou vendo na vista ventral, tem uma crista aqui, né? Vou virar dorsalmente. Falar a verdade, vocês que estão vendo isso pela primeira vez, vocês serão... E não haveria mesmo necessidade de saber se é a terceira, a quarta e a quinta. Elas são muito parecidas. Morfologicamente, você olha, é muito parecida. Se são muito parecidas, eu vou pegar qualquer uma aqui. O que eu vou descrever aqui? O Sisson, ele não descreve mais, né?
Ele não vai falar mais o que é corpo, já falou lá na parte introdutória. Eu estou pegando aqui no corpo da vértebra. O corpo é essa porção cilíndrica. Observe que corpo de vértebra cervical, nossa senhora, muito maior do que um corpo de vértebra torácica. Concorda comigo? Ótimo. Observe o arco, né? Que também tem um pedículo e uma lâmina, um pedículo e uma lâmina. Também é forte. Observem, o canal vertebral está aqui. Observe isso aqui. A cabeça da vértebra é mais convexa, a cavidade cotiloide. Então, isso aqui é cranial, isso aqui é caudal. E o que é isso aqui? Enorme. São processos articulares. E o que é isso aqui? São processos articulares. Como é que eu vou dar nome? Essa aula já foi, né? Aqui é cranial e aqui é caudal. Então, aqui são os processos articulares craniais e os caudais. Observem que diferença fenomenal do tamanho de um processo articular da região cervical para uma região torácica. Olha ali. Processo articular cranial de uma torácica, olha lá a cabeça da vértebra. Processo articular cranial torácica está aqui, ó. Processo articular caudal está aqui. O tamanho, o formato, a direção, tudo é diferente. Os maiores processos articulares, craniais e caudais, estão aqui na região cervical. Corpo de vértebra mais desenvolvido, estão aqui na região cervical. Estão percebendo? E processo espinhoso é bem desenvolvido aqui? Não, é rudimentar. Se eu quiser chamar a atenção para um processo espinhoso, eu já sei para quem que eu vou pegar. Uma torácica, estou pegando um processo espinhoso. E processo transverso? Isso aqui é um processo transverso. E nesta região, terceira, quarta e quinta, ele tem, na região cervical, a terceira, a quarta e a quinta, o processo transverso está dividido, tem duas partes. Aqui é cranial e aqui é caudal. Tem um que se projeta cranialmente e outro caudalmente. Processo transverso, agora que você já sabe isso, você vem no esqueleto e olha. Isso é um processo transverso, ó. Uma parte cranial, um ramo caudal. Processo transverso, um ramo cranial, caudal. Processo transverso, ramo cranial e caudal. Mas, puxa vida, e como é que era o processo transverso mesmo de uma vértebra torácica? Era essa coisinha aqui, ó. Que tem até uma faceta aqui para articular com a parte da costela. Processo transverso de vértebra torácica. E como é que é um processo transverso de vértebra lombar? Ó que espetáculo! Essas lâminas alongadas. Antigamente, parece que os alunos eram mais infantis, eu falava que isso aqui parecia um aviãozinho, né? Hoje em dia, nem sei o que eu falaria. Eu falaria que eles são bem desenvolvidos e que os senhores têm que bater o olho e saber que é o processo transverso de lombar. Então, terceira, quarta e quinta, você vai resolver assim, ó. Todas elas têm uma crista ventral, não se iludam não. Crista ventral parece com a da outra aqui também. Processo transverso com dois ramos é fato, que é bom de ver. Tá vendo que tem um forame aqui, ó? Vou passar aqui, ó. Tem um forame aqui. Esse forame, ele tem aqui também, mas ali tem uma diferença. Esse forame chama-se forame transverso. É melhor logo apaixonar por esse forame. Que a hora que chegar no sistema nervoso autônomo, você vai saber que aí passa um tronco, uma parte, nervos do simpático, vamos deixar assim, e passa a artéria vertebral. É importante. O aluno, quando estuda o osso, ele fala, meu Deus, para que tanto forame? Aqui, ó, passar aqui. A pinça está no forame, tá vendo aí? No forame transverso, ok? Pode apostar que o Sisson vai dizer o que passa aí. Passa artéria. Quando o aluno quer acertar, ele fala assim, professora, passa nervos e vasos. É verdade, neste momento você pode falar isso. Quando estivermos estudando especificamente essa região, eu vou querer saber que nervos e vasos, ok? Na parte dos ossos, essa noção é suficiente. Bom, eu já vi que terceira, quarta e quinta tá fácil, né? E o processo espinhoso é rudimentar, tem muitos detalhes aqui que vocês não precisam ficar apegando em tudo que o Sisson descreve. As coisas mais importantes do Sisson estão até em negrito. Uma coisa é certa, ele era muito rudimentar, depois ele começa a ficar mais desenvolvido, estão percebendo? Essa é a terceira, a quarta, a quinta, tá certo? Terceira, quarta e quinta. E tem um suco, não precisa ficar preocupando com esse suco, não.
Vamos para a sexta. Afinal das contas, como é que eu vou saber, a hora que eu estiver sozinha estudando em casa ou aqui no laboratório, como é que eu vou saber que essa é a sexta? E por que ela não é a quinta? Aqui está montado. Quando eu pegar desmontado? Então, o corpo, vamos falar a verdade, o corpo é similar. Bom, então, nós estamos aqui tentando decifrar o que essa sexta vértebra cervical tem de diferente da terceira, da quarta e da quinta. A primeira coisa que vocês devem observar é o seguinte: o processo transverso, eu consigo ver 3 ramos. 1, 2, 3. Mesmo que vocês não saibam dar nome, eu estou vendo 3 coisas aqui. Um cranial, um caudal, e isso aqui já está indo em posição ventral. Uma tendência de formar uma lâmina ventral aqui. Tem processo transverso? Tem. Mas é isso aqui que vai matar, que vai resolver o problema de vocês. E é óbvio que o processo espinhoso já é mais desenvolvido, porque essa é uma tendência. Os processos espinhosos vão aumentando de tamanho, e quando entra na região torácica, ele continua aumentando. Se for um cavalo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a quarta e quinta ele alcança o tamanho máximo, aí ele começa a diminuir de novo. As últimas lombares vão ter processos espinhosos mais ou menos do mesmo tamanho as últimas torácicas, perdão, vão ter processos espinhosos aproximadamente do mesmo tamanho das lombares. Então você tem que ficar atento para isso. O processo espinhoso é uma coisa que aumenta, que na região cervical ele vai aumentando, na torácica ele aumenta até a quarta e a quinta, ele diminui, se mantém, depois você tem as lombares. Sacral, não tem processo espinhoso? Tem. Fusionados aqui, o corpo está fusionado, os processos espinhosos estão separados. É só para ter uma ideia geral, mas nós estamos descrevendo a região cervical. Vamos voltar aqui. A próxima, sexta vértebra, eu já sei. E a sétima? A boa notícia é que a sétima é muito fácil de ser identificada. O corpo dela ainda é relativamente grande, quando você compara com as outras regiões, mas quando você compara com as demais cervicais, ele é menor. E o processo transverso é aqui, ó. A palavra bonita é indivisível. Ele não está dividido em ramo cranial e caudal, ventral, cranial e caudal, cranial. Não, um só, não divide. E cadê? E tem uma fossa, né? E não tem o processo transverso. A sexta, vamos voltar aqui na sexta. A sexta, além do processo transverso ter 3 ramos assim, isso aqui na verdade é uma lâmina ventral, vai ter que mostrar de cá. Tem uma fossa, que não precisa dar nome, na base aqui do processo transverso. Nenhuma outra aí, terceira, quarta ou quinta, nenhuma da série aí vai ter isso. Repetindo, sétima vértebra cervical, processo transverso indivisível, geralmente não tem o forame transverso, processo espinhoso é mais desenvolvido. O aluno acha que isso é suficiente. A resposta é não. Tem uma coisa muito gritante que uma sétima cervical tem, que nenhuma outra tem. Observe que aqui eu estou na primeira torácica. Isso aqui é o primeiro par de costela, tá, minha gente? Costela é um ossinho atrevido, viu? Costela, para se articular com a coluna vertebral, a cabeça dela, pega o corpo de 2 vértebras e o tubérculo pega o processo transverso. Se a cabeça da costela precisa de 2 vértebras, a cabeça da primeira costela vai se articular. Uma parte na última cervical e a outra parte na primeira torácica. Então, o segredo de estudar, para você entender isso, vamos, supondo, né? Isso aqui é uma coisa de doido, né? Nós vamos fazer uma simulação aqui. É uma coisa, não vamos ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Costela. Será uma aula daqui uns dias. Costela é isso aqui, né, gente? Deus do céu. Olha aqui no esqueleto. Ossos longos, encurvados, fazendo aqui parte da parede torácica lateral, né? Entre as costelas tem músculos intercostais, externos, internos. Claro que aqui tem a pele, tela subcutânea, muscutânea, etc. Assunto é articulação. Olha lá. Vamos aqui no esqueleto, para ficar mais didática ainda. Eu queria que você entrasse por debaixo aqui, né? Olha lá. A cabeça da costela é isso aqui. Isso é a cabeça da costela.
Se você observar bem, a cabeça da costela tem uma divisãozinha aqui, ó. Uma parte é mais cranial, uma parte é mais caudal. Estão conseguindo enxergar? Peraí. Como é que eu vou focar? É difícil. Então eu não quero focar. Mais longe? Eu não preciso. Não, tá focando. Daí focou. Cabeça está aqui. Tubérculo está aqui. Cabeça tem uma subdivisão aqui. Por que será? Vamos olhar no esqueleto, que quem não enxerga no esqueleto não aprende isso. Observem que a cabeça, se você conseguir olhar aqui por debaixo, eu vou botar a pinça aqui por debaixo. A cabeça, ela tem uma articulação com o corpo dessa vértebra aqui, que está em posição cranial, e com o corpo da que vem imediatamente depois. Ou seja, essa bendita cabeça da costela precisa de se articular com o corpo de duas vértebras adjacentes. Cabeça, então, precisa se articular com o corpo de duas vértebras adjacentes. E o tubérculo, que é essa parte aqui, essa parte separadinha aqui é o tubérculo, ele só se articula com o processo transverso da vértebra correspondente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estiver lá na primeira correspondente em número, né? Quantas vértebras torácicas tem o cavalo mesmo? 18 vértebras torácicas. Quantas costelas tem? Tem 18 deste lado, 18 do outro lado. Ninguém fala isso. A gente fala assim, tem 18 pares de costelas. Por que são 18 pares? Porque o animal tem 18 vértebras torácicas. Aí se for um boi, boi tem 13 vértebras torácicas. Eu deixo vocês contarem no sissom e no esqueleto. Se tem 13 vértebras torácicas, ou ruminante, ele terá 13 pares de costela. O assunto é a articulação da cabeça da costela e saber caracterizar a última vértebra cervical. Agora vamos retornar aqui. Estamos aqui na primeira costela. Perceba que ela é totalmente diferente das demais. Essa aqui é a última vértebra cervical. Isso aqui é a cabeça. Olha que essa cabeça da primeira costela é grande. Essa cabeça, ela precisa de articular com o corpo de duas vértebras adjacentes. Estamos na primeira torácica. Na primeira parte de costela. Aonde que essa costela vai articular? Com o corpo da sétima cervical e com o corpo da primeira torácica. E com quem que o tubérculo da primeira costela vai se articular? Com o processo transverso da vértebra correspondente. Correspondente ao quê? Primeira costela, primeira vértebra torácica. Se você entender isso, eu acho que vocês já entenderam, a hora que você pega uma vértebra, como essa aqui, você vai fazer isso inúmeras vezes, ou à distância e depois presencialmente, né? Você fará das duas maneiras. Eu olho essa vértebra. Meu Deus do céu, que vértebra é essa? Pelo que você já escutou, é da região cervical. Nessa altura, até uma criança de 5 anos já sabe que é da região cervical. Agora eu quero saber, é terceira, quarta, quinta, é sexta ou é sétima? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, se nós estivéssemos no presencial, eu ficaria 30 segundos com essa vértebra aqui, com a mão na cintura, esperando a resposta. Os senhores terão que observar. Processo transverso não está dividido. Tem forame transverso? Não. São duas características importantes. E o processo espinhoso é um pouco mais desenvolvido. Ainda não falei a coisa crucial. Quem que tem processo transverso que não é dividido? É a sétima. Quem que não tem forame transverso? É a sétima. Estou falando de terceira em diante. Quem tem o processo espinhoso mais desenvolvido, comparando com de terceira a sexta? É a sétima. Tudo isso pode te enganar. Você pode um dia trabalhar na parte legal, né, da medicina veterinária, ser chamado para fazer um levantamento de ossos, identificar aquele osso. Existe, essa não é só na espécie humana, não. Você chega lá, essa vértebra está quebrada aqui,
Aí você vai falar no laudo, você vai escrever: eu não sei que vértebra é porque está faltando algumas porções. Você pode escrever. Você escrever uma vez só, nunca mais você vai ser chamado para laudar nada. Você tem que olhar no corpo da vértebra. Olhe uma faceta costal aqui na parte caudal do corpo. Que outra vértebra cervical tem faceta para costela na parte caudal do seu corpo? Somente a sétima. Então você bateu o olho, você fala: é a sétima. É a mesma vértebra. Olha aqui. Isso é uma faceta costal. Então, o que vem aqui? Se eu dar a pinça, vai ter essa questão na prova, né? O aluno adora mencionar a palavra prova. Se eu colocar uma etiqueta aqui, o que é isso aqui? O aluno vai ter que escrever: isso aqui é uma faceta costal para parte da cabeça da primeira costela. E precisa falar que é para parte da cabeça? Precisa, né? Porque a cabeça, lembra que eu falei, entre aspas, a cabeça é atrevida, ela precisa de uma faceta, de duas vértebras. Cabeça de costela ocupa corpo de duas vértebras adjacentes. Se articula com o corpo de duas vértebras adjacentes. E esse assunto está encerrado. Agora os senhores vão ter que estudar isso sozinhos. Ok? Se a prova estivéssemos no presencial, eu pegaria essa vértebra aqui e perguntaria: bom, nessa altura do campeonato, se o aluno não souber que isso aqui é uma vértebra cervical, temos problema, é uma vértebra cervical. Aí o aluno olha: bom, aqui, tá. Aí eu estou pegando no corpo, todo mundo já sabe isso. Estou pegando no corpo, isso aqui é arco, estou aqui dentro do canal vertebral, não estou nem perguntando isso. A pergunta na prova é: qual vértebra é? Vou ter que saber. Se eu achar que é uma terceira, quarta ou quinta, eu vou responder: é uma terceira, uma quarta ou uma quinta. Não precisa falar qual que é. Agora, se for uma sexta ou uma sétima, precisa. Eu vou dizer para vocês que isso aqui não é uma terceira, uma quarta e uma quinta. Vamos botar aqui perto do esqueleto para facilitar a vida, né? Estamos facilitando porque nós estamos no começo dessa história, né? Aqui é cranial, ó, a cabeça, caudal, cavidade cotiloide, processo espinhoso, processo transverso, processo articular cranial, articular caudal. O que eu vejo do processo transverso? Um ramo cranial, ó, 1, 2, 3. E uma fossa na raiz do processo transverso. Quem que tem isso? Processo transverso ramificado assim, uma fossa na raiz. Só uma, a sexta cervical. Acabou a conversa. E a pinça está no forame transverso. Que nessa altura o aluno mais esperto já vai responder: o que passa aí? Vasos e nervos, né? Vamos ficando alegre, porque até chegar nos vasos e nervos é assim mesmo que vocês vão responder. E geralmente quando chega no atlas e axis, eu falo assim: não vou nem explicar o atlas e o axis. Mas como nós estamos começando a osteologia, a explicação vai ser rápida. Olha aqui. Estou brincando. Nós vamos explicar um pouquinho mais aqui. Primeira coisa, aqui tem um cordão aqui, né? Fixando as vértebras. Atlas. Eu tenho que saber com quem que o atlas articula. Isso aqui são as cavidades articulares. Antes de falar que ela é atípica, eu quero saber com quem que ela articula. Que isso é mais importante. Olha lá. Aqui são as cavidades articulares craniais. Vai articular com quem, pelo amor de Deus? Vai vir aqui, ó. Vou tirar esse crânio. Tá vendo? Que falta que faz, os monitores aqui, né? Olha lá. Este osso aqui chama-se occipital. E essas superfícies articulares dele aqui arredondadas, chama-se côndilos do occipital. Este forame aqui é o tonível do forame magno. Quando a medula sai, quando aquela parte do sistema nervoso central se exterioriza aqui, já é medula espinhal. Lá dentro, se eu colocar a pinça lá dentro, é em alguma parte do encéfalo. Ok? O assunto é atlas. O atlas vem e se articula aqui com os côndilos do occipital. Se articula com os côndilos do occipital, é uma articulação atlanto-occipital. Agora nós podemos olhar no esqueleto. Eu tirei aqui esse crânio,
Desarticulei aqui da mandíbula, tá? Esse osso que ficou aqui, a mandíbula. Na verdade, são duas mandíbulas, direita e esquerda. Quando são fusionadas, a gente chama de mandíbula. Ossos do crânio tá bem articulado aí? É um capítulo à parte. Tá errado aí, né? Isso. Vamos ver a articulação atlanto-occipital no esqueleto. Vamos dar uma afastadinha aqui. Aqui. Os côndilos do occipital lá. E aqui eu estou entrando é isso aqui. Isso aqui. Superfícies articulares craniais modificadas, né? Para se articular com o occipital. Essa é a articulação atlanto-occipital. O que será que chama Atlas? Porque fazem uma analogia lá, né? Que tá. Todos os estudos são inicialmente na espécie humana, né? Sustentando a cabeça, o globo. E tá lá no Sisson, vou querer saber essa história. Ok? Observem essa danada dessa vértebra. Essa vértebra não tem corpo, né? Olha que coisa, né? Tem esses arcos aqui, tudo modificado. Essa parte eu chamo de massa lateral. Tem um tubérculo dorsal, tubérculo ventral. Essa superfície, essa cavidade articular cranial, que é para os côndilos do occipital. A cavidade articular caudal, para que é? Como é que chama essa segunda vértebra? Axis. É outra danada de diferente, né? Ela tem o processo articular cranial dela é totalmente modificado, aí projeta. A projeção é imensa, olha lá. Essa já tem um corpo, né? Tem arco, tem um processo espinhoso muito diferente, mas o processo articular cranial é totalmente modificado e tem uma projeção que chama-se processo odontoide, ou, mais no popular, dente, né? Tem um processo transverso pequenininho, mas tem um forame transverso. Olha lá o forame transverso. Aquele que nós vimos muito maior aqui na terceira, quarta e quinta, aqui tem, mas é pequeno. Na parte caudal dela, ela já não é tão atípica. Ela já tem uma cavidade cotiloide. Olhe o Atlas. Esse é atípico em tudo que você imaginar. A superfície caudal aqui, esse processo articular caudal, ele também é bem modificado. Para quê? Para isso aqui, ó. Articular com o processo articular cranial do áxis e o dente. Aqui tudo tem superfície articular. O processo odontoide. A hora que isso aqui vai movimentar, a cabeça e o Atlas, eu não vou ficar segurando uma cabeça porque é meio pesado, tá? Então, a cabeça e o Atlas vai girar ao redor do eixo principal do áxis. Então, é a cabeça e o áxis que faz isso aqui, ó. É o movimento que você faz assim, ó. Aquele movimento do está precisando de alguma coisa, meu aluno? Aí fala, não, senhora. Quando você fala não, está precisando de ajuda? Não, senhora. Agora, quando você trabalha, voltamos aqui. Falamos que não ia pegar e estamos pegando, né? Não é do mesmo animal, naturalmente. Quando você pega aqui, tem uma separada ali e a pessoa está inventando moda. Vamos pegar essa aqui. Olha aqui, uma cabecinha menor, occipital, côndilo do occipital, Atlas. Quando a cabeça faz esse movimento de flexão ventral, isso aqui, é esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, flexão e extensão. É o movimento do sim, senhora, é o sonho dourado. Quando você pergunta, resumiu o assunto? Estudou o assunto? Sim, senhora. Sim, senhora, não precisa, mas ter estudado é importante, né? Ok? Então, é assim que os senhores vão estudar o Atlas. Vamos pegar uma pinça e vamos ver os detalhezinhos aqui. Não, isso aqui são processos transversos modificados, são as asas laterais. E eu estou vendo forames, né, gente? Tem forame aqui para um forame, outro forame, a asa aqui é atravessada por um forame. Essa asa é um processo transverso modificado,
Que forame que tinha lá no processo transverso? Das outras, terceira, quarta, quinta. Desde a segunda já tem. Forame transverso, não é? Então, esse forame aqui, ó, o aluno pode deduzir, certo, que é o forame transverso. Ok? Agora, esses outros forames aqui, os senhores não têm condições de saber. Só uma perguntinha. O que está passando aqui dentro mesmo? Faz de conta que essa pinça é a medula espinhal. O primeiro par de nervo espinhal sai por esse forame aqui. Né? É um par, naturalmente, que tudo tem de um lado, tem do outro. A pinça está no forame vertebral lateral do atlas. O que emerge aí? Medula espinhal está aqui dentro. Emerge o primeiro par de nervo cervical. Então, chama-se forame vertebral lateral. Este outro forame aqui é forame alar. Depois vocês vão estudar para que serve. No áxis, lateralmente aqui, esse aqui é um forame vertebral lateral. Nem sempre ele está... Isso aqui era um ligamento no animal mais jovem que ossifica. Neste esqueleto, se você olhar dos dois lados, eu vejo um forame vertebral lateral. Para que serve o forame vertebral lateral? Para a emergência do segundo par de nervos cervicais. Depois disso, os pares restantes vão sair pelos forames que estão entre duas vértebras. Então, sai por isso aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui. Pares, está saindo do outro lado. Isso é um forame que está entre duas vértebras, chama-se forame intervertebral. Quando você for estudar isso, pode ter certeza que você vai estudar no CISOM, na verdade ele vai debulhar isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, que aqui no pedículo, né, no pedículo tem uma... Vamos pegar essa vértebra, vamos virar, a cabeça do cavalo está para lá. Aqui, vamos pegar o mais didático. Aqui é cranial, aqui é caudal. Aqui tem uma incisura. Incisura é isso. Olha ali, é uma chanfradura no pedículo aqui dessa vértebra e da outra vértebra. Aí, depois dela, né? Forma o forame intervertebral. Incisura daqui, forame intervertebral. Para que serve o forame intervertebral? Estou com a pinça aqui no forame intervertebral. Tem do outro lado, naturalmente. Para a emergência dos nervos espinhais, seja de que região for. Então, aonde emerge nervo espinhal é pelo forame intervertebral. Inter, gente, é lá do ensino médio. Inter quer dizer entre. Por isso que aqui não tem sentido chamar esse forame, que só está a nível do atlas, de intervertebral. Só está no atlas. Como é que é inter? Então, é por isso que a nômina designou este forame como forame vertebral lateral. Idem. No axis. Não está, ó, essa parte aqui é axis, isso aqui é axis. Então, esse forame está no axis. Ele não pode chamar intervertebral, forame vertebral lateral. Ponto final. Os outros pares de nervos emergem pelos forames intervertebrais. Ok? Bom, estamos falando aqui, então já sabemos caracterizar a região cervical, que é uma das que dá mais trabalho. Eu esqueci de dizer uma coisa, que essa cadeia mediana de ossos ímpios, que se estende desde o crânio até a cauda, esses ossos, naturalmente, eu disse que se articulam entre si, pelos processos articulares craniais e caudais, são articulações verdadeiras. Vamos olhar aqui. Pelos processos articulares craniais, caudais, estão vendo? Processo articular cranial, caudal. Como que uma vértebra se articula com a outra? Através dos seus processos articulares, só que elas se articulam também através dos corpos. Vendo que tem. Vamos olhar aqui. Aqui tem um corpo, outro corpo. Estão percebendo que aqui tem uma coisa aqui? Isso aqui é um disco de fibrocartilagem. Então, entre os corpos, não é uma articulação sinovial verdadeira, que nós ainda não estudamos. É um outro tipo de articulação, é uma sínfise. Tem um disco de fibrocartilagem aqui, famoso esse disco de fibrocartilagem. Vamos falar muito dele em nervoso. Agora, as articulações entre os arcos, que a gente generaliza assim, são sinoviais. Que tipo de sinovial vai depender da região e não é hora disso.
Só lembrar que essas articulações entre os processos articulares, que fazem parte do arco, essas facetas articulares são enormes na região cervical, diminuem muito na região torácica, como vocês estão vendo. Na região lombar também são pequenos. E na região sacral você não vai ver mais nada porque já fusionou. A cru fusiona corpo e arco, né? No cavalo você vê distintamente aqui os processos espinhosos. Isso aqui tudo é processo transverso fusionado, tá? Bom, então, de parte de generalidades, é isso que não pode ser esquecido. A importância da coluna vertebral e como que as vértebras articulam entre si. E já estudamos as vértebras cervicais. Será que já estudamos mesmo? Parece que nem falamos do áxis. Eu não falo mesmo muito não, porque todo mundo é capaz de pegar um áxis. Cadê o nosso áxis? Será que você não é capaz de pegar um áxis e falar, bom, o que eu estou vendo aqui? Vamos pegar essa antiga aqui. Tem um corpo enorme, já falei essa parte, um processo articular cranial modificado, tem um apófise odontoide, um processo espinhoso totalmente bífido, tuberoso, tem o forame vertebral lateral. Muitas peças vocês vão pegar e vai estar quebrado isso aqui. Quer ver? É só você olhar, procurar o que você acha na hora. Aqui, ó. Quebrou ou ele não chegou a ossificar, porque quando o animal é mais jovem, isso é um ligamento. No caso aqui, não parece quebrado, parece que não ossificou. Do lado de cá está parecendo quebrado. Não importa, se eu botar a pinça aqui, é o forame vertebral lateral. Claro que a gente explica uma coisa mais didática. Estou no forame vertebral lateral. Vai estar faltando algumas coisas? Com certeza está faltando. O aluno terá que estudar. Região cervical está encerrada. Então, resumindo, o aluno terá que ser capaz de descrever primeiro terceira, quarta e quinta, depois sexta e sétima. E depois ele estuda as atípicas. Atípicas, a brincadeira é, se é atípica, é totalmente diferente, é fácil de estudar. Vamos prosseguir, que agora está mais fácil. Agora eu estou na região das vértebras torácicas. Nessa altura do campeonato, que eu já mencionei isso várias vezes, o aluno tem que saber que um cavalo tem 18 vértebras torácicas. No presencial, o aluno conta isso quantas vezes ele tiver vontade, até ele aprender. Agora o aluno tem que decorar número. Ué, isso não é decorar, isso é saber, né? Veterinário que não sabe quantas vértebras torácicas tem um cavalo, um boi, um cão, pode estudar, né? Um boi, já falei isso várias vezes, umas duas, tem 13 vértebras torácicas. Cavalo, nós estamos olhando para o cavalo. O cavalo tem 18. Uma ovelha, um pequeno ruminante é 13, é 14. Um cão é 13. Então tá fácil de aprender, tá? Vocês vão fazer escrevam. Aliás, vocês façam do jeito que vocês quiserem, né? Descubram a memória de vocês. A memória visual, auditiva, escrita. O importante é aprender. E passado o problema do número, se aqui eu estou no cavalo que tem 18 vértebras torácicas, imediatamente eu tenho que falar. E tem 18 pares de costelas. Isso já é assunto passado. O que caracteriza vértebras torácicas? Como eu já fui, voltei, daria para vocês responderem sem eu explicar de novo. O que caracteriza a vértebra torácica são processos espinhosos bem desenvolvidos e facetas costais no corpo e no processo transverso. Se você já sabe isso, você já sabe 80% de vértebra torácica. Então, eu pego uma série isolada. O que caracteriza? Isso aqui é parte das torácicas. Com o tempo, o senhor vai poder fazer uma coisa mais ou menos aproximada, mas é a primeira torácica? Claro que não é. Olha o tamanho do processo espinhoso da primeira. Cavalo é assim, vai aumentando. O tamanho máximo geralmente é na quarta, quinta. Eu arriscaria dizer que nós estamos na quarta para quinta aqui, certo? O que caracteriza uma vértebra torácica? Processos espinhosos bem desenvolvidos e esse monte de facetas aqui, monte é uma expressão não muito apropriada. A presença de facetas costais no corpo, um par de facetas costais craniais e o par de facetas costais caudais e o par de faceta costal transversa. Se eu não
quiser ficar falando um par, eu vou olhar só este lado. Então, eu tenho que ter faceta costal no corpo, uma cranial e uma caudal. Faceta costal no processo transverso. Está aqui, faceta costal transversa. Estou aqui apontando a cabeça da costela. A cabeça. Ela precisa do corpo de 2 vértebras adjacentes. Eu estou aqui no tubérculo da costela. Ele se articula com o processo costal, que está no processo transverso. Então, tubérculo se articula com o processo transverso. Cabeça se articula com o corpo de 2 vértebras adjacentes. Especificamente, para ficar bonito, vamos fazer uma simulação aqui. Olha aqui, vamos mostrar primeiro na vértebra. Aqui é a parte da cabeça cranial, aqui é caudal, certo? Isso aqui é uma faceta, vamos articular aqui. Ó, faz de conta que é uma simulação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, a cabeça que aqui está, vamos deixar no mesmo nível, ela tem uma parte cranial, tá vendo que tem uma faceta aqui, outra faceta aqui? Isso tudo está na cabeça. Isso é o processo transverso, é o tubérculo da costela, perdão. Tem outra superfície articular aqui. Quando eu faço a simulação aqui, não é do mesmo animal, o que eu vejo? Que a cabeça, ela precisa do corpo de 2 vértebras adjacentes, já falamos isso inúmeras vezes. E o tubérculo só precisa do processo transverso da vértebra de mesmo número. Então, se eu aleatoriamente eu falar para vocês que eu estou aqui, que isso aqui é a 7ª cervical, essa vértebra da frente é a 6ª, essa é a 7ª. 7ª cervical. A 7ª torácica, perdão? Fala de novo, Então, se hipoteticamente eu chegar aqui e afirmar que essa vértebra aqui é a 7ª torácica, essa aqui é a 6ª, tá? Então, a cabeça dessa costela vai precisar do corpo da 6ª e da 7ª. E o tubérculo vai precisar só do processo transverso da vértebra correspondente, ou seja, da 7ª. Ok? Este assunto, acho que já está sedimentado. Indo para frente, o que quer dizer indo para frente? Se nós acabamos de descrever a região torácica, nós vamos para a região lombar. Estamos num cavalo, vamos contar a lombar aqui. Ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª lombar. Ok. Uma pequena observação aqui. Ao longo aqui dos processos espinhosos, né, das vértebras, de uma maneira geral, existe um ligamento. Retomando aquele assunto, como que uma vértebra se relaciona com a outra, né? Nós já vimos que se articulam pelos arcos, pelos corpos tem um disco de fibrocartilagem. Eu já havia dito no início que tem músculos aqui em redor e tem ligamentos. Cadê o ligamento da nuca? Onde que ele se inicia? Se inicia bem aqui no occipital e vai com um funículo tal. Depois ele tem uma parte lamelar ou laminar. Vamos olhar na peça. Separamos uma peça aqui de ovino para que vocês possam visualizar. Então, toda vez que vocês pegarem uma peça formalizada, vejam o que vocês conseguem identificar. Então, isso aqui são vértebras cervicais, né? Olha aqui, asa do Atlas, vértebra cervical. Aqui eu já estou na torácica. Olha os processos espinhosos das vértebras torácicas, né? Vamos interromper o ligamento longitudinal. Olha ligamentos aqui, ó, interespinhoso. Vai ter ligamento entre os arcos, mas eu quero chamar a atenção que na região cervical, até aqui, ele é muito modificado, tendo um funículo, né? Olha, duplo, passa um cordão. E essa parte aqui, ó, tá faltando umas partezinhas aqui, que sai do cordão e vai lá para os processos de vértebras cervicais das primeiras torácicas aqui. Essa é a parte lamelar ou laminar do ligamento da nuca. Esse tecido conjuntivo denso. Aqui eu estou no funículo, na porção funicular, estou na lâmina. Isso aqui é importante, porque esse ligamento da nuca, ele ajuda a manter a cabeça e o pescoço, ó, em extensão. Cabeça, gente, é uma coisa pesada. Só os músculos não dariam conta de segurar. Então, esse ligamento aqui é muito importante.
como função importante, né? Ajuda os extensores de cabeça, vamos resumir assim. Quando vocês estiverem fazendo a disciplina de parasitologia lá com o professor Fernando Paiva, Fernando Borges e os outros, vocês vão estudar alguns vermes que gostam de se alojar no ligamento da nuca. Seria a hora de eu perguntar para os monitores, se estivesse presente, que vermes são esses, né? São os oncocerca, né? Até onde eu estou lembrando. Mas podem conferir com o professor Fernando Paiva. Ok? Era só esse complemento. Porque a coluna vertebral, gente, é uma coisa complexa, né? Você tem que saber que as vértebras se articulam entre si, como que elas se articulam, saber que existem ligamentos, tem ligamentos entre os processos espinhosos, tem entre os arcos, são inúmeros ligamentos. Tá, ok? E músculos, aqui foram retirados muitos músculos. Estes músculos profundos aqui, que a maioria foram retirados, profundos da região cervical, profundos da região do pescoço, nós não estudaremos, não tem muito interesse em medicina veterinária essa musculatura profunda. Estudaremos os superficiais no momento oportuno. Tá? Vamos voltar para finalizar a coluna vertebral, porque nós falamos já com detalhes como um todo, região cervical, região torácica. Então agora a nossa vida está melhorando muito, né? Porque chegamos aqui na região das vértebras lombares. A vértebra lombar é muito fácil. O que caracteriza? É o processo transverso bem desenvolvido. Já somos doutores nisso. Como é que é o formato do processo espinhoso de uma vértebra lombar? Ele é similar ao das últimas torácicas. Como que uma vértebra lombar vai se articular com a outra? Aí já estamos repetindo. É similar ao das outras regiões. Vai se articular pelos processos articulares, craniais e caudais. Aqui teve uma fratura, pelo jeito, tem um reparo ósseo aí. Processo articular cranial e caudal, cranial e caudal, cranial e caudal. E, obviamente, isso vale para toda a coluna, até a região lombar, menos sacro em diante não. Nós temos aqui, entre os corpos, não estou vendo aqui, mas a pinça aí estaria o disco de fibrocartilagem. Disco de fibrocartilagem. Aquele que nós vimos aqui, ó. Ó aqui. Opa, perdão. O disco de fibrocartilagem, o disco de fibrocartilagem está aqui, ó. Claro que ele está ressecado, mas está aqui. Aqui já foi, né? Aqui está presente. Esse disco de fibrocartilagem, gente, é aquele que tem uma porção fibrosa, periférica, um núcleo pulposo, central. Quando rompe essa porção fibrosa e o pulposo extravasa, o que vai acontecer se romper essa estrutura do disco que estava aqui? A parte mais amolecida, que é o núcleo pulposo, vem e pressiona a saída dos nervos. Pressionar a saída dos nervos não é uma coisa boa, não. Vai ser dolorido. E a isso se dá o nome de hérnia de disco. Ok? Vamos encerrar isso. Quando eu digo uma coisa importante, perdão, que eu não disse para vocês, é o seguinte: vocês fiquem espertos, porque as primeiras vértebras, elas são, de cada região, elas geralmente são diferentes. As de posição intermediárias, geralmente são as mais típicas. Quando eu chego no final de cada série, tenha em mente que ela já vai ter algumas características da série seguinte. Estão me entendendo? Então, eu estou querendo chegar aqui, ó. Quando eu chego nas últimas torácicas, essa aqui é a última torácica, T18, que é cavalo. Ela já é muito parecida com a L1, a primeira lombar. Além disso, existem modificações nas próprias vértebras torácicas, quando está chegando no final da série. Que modificações? Aqui tem uma coisa muito importante que não pode ser perdida de vista. É que nós estamos em vértebras torácicas, tem articulação com cabeça e com tubérculo de costela. Vocês vão sonhar com isso, com cabeça e com tubérculo, com cabeça e com tubérculo. Não sei se vocês estão prestando atenção, normalmente o aluno não tem essa visão no começo, mas olha a distância. Vamos tentar ver a distância aqui, ó, dessa cabeça e do tubérculo. Tem uma distância considerável aqui. O que eu estou tentando dizer é isso aqui, ó. Que no começo da série, a faceta costal que está no corpo tem uma certa distância da faceta costal que está no processo transverso. E à medida que você vai caminhando em sentido caudal,
A faceta costal do corpo fica cada vez mais perto da faceta costal transverso. Fica tão perto, vai ficando perto, depois conflui. Então, significa que a professora pode chegar, a professora é ótima, né? A professora pode chegar e pegar uma vértebra aqui. É isso que nós vamos fazer agora, para encerrar a região torácica. Se eu pegar uma vértebra torácica desse tipo aqui, os senhores já têm condições de dizer para mim que é uma vértebra torácica pelo tamanho do processo espinhoso do início da série. Se é do início da série, não precisa dar um número não, mas do início. Cabeça, isso aqui é cranial, cavidade cotilóide caudal. Faceta costal cranial, faceta costal caudal, faceta costal transversa. Está vendo que tem uma distância entre essas facetas? É início da série. Agora, o que acontece quando eu vou chegando na parte mais caudal? O que acontece na vértebra torácica? Porque vai acontecer uma coisa similar na costela. Eu disse que ela vai ficando cada vez mais perto. Então, faceta costal cranial cada vez mais perto da faceta costal transversa. Eu não estou mentindo. Comparem as distâncias aí. Elas estão bem distantes. Então, olha lá, faceta costal cranial, faceta costal transversa. Tem uma distância. Aqui, ó a faceta costal cranial pertinho da faceta costal transversa, do processo transverso. E eu diria, sem muito medo de errar, que eu estaria aí numa 15ª, numa 16ª. Agora, quando eu pego uma vértebra aqui, um pouquinho antes, ainda tá distante. Aí, a hora que eu pego uma vértebra assim, olha o que aconteceu aqui. A faceta costal cranial confluiu, juntou, fusionou com a faceta costal transversa. O processo transverso está aqui. Isso aqui é processo mamilar. Já vimos isso. Uai, e cadê a faceta costal caudal dessa vértebra? Ela não tem. Ela não tem. Por que será que ela não tem? Vamos conferir no esqueleto. Por que não tem faceta costal caudal? Que vértebra será essa em que? Que vértebra será essa em que a faceta costal cranial confluiu com a faceta costal transversa e aqui não tem mais articulação com costela. Olha no esqueleto. É a última. Por que é a última? Uma hora as costelas acabam, né? As costelas acabam exatamente na 18ª, se for um cavalo. Olha lá, a cabeça da costela está lá ocupando o corpo da 17ª e da 18ª. E na 18ª, que é essa aqui, a faceta costal cranial já confluiu com a faceta costal transversa. Cadê a faceta caudal? Não tem, só se ele tivesse mais uma costela flutuante. Este animal é um padrão normal, tem 18 vértebras torácicas, 18 pares de costelas. Se eu pegasse essa vértebra que antecede a 18ª, que é a 17ª, também já estaria confluído, geralmente já conflui faceta costal cranial com a transversa, mas ainda tem a faceta costal caudal. Se eu pegar uma vértebra que não tem mais faceta costal caudal, eu estou na última, não há dúvida. Isso, então, o aluno às vezes acha que isso é muito difícil, mas agora chegou a hora de vocês saberem um ditado meu. Difícil é aquilo que a gente não sabe. A partir do momento que você sabe, ficou fácil, né? Senhores vão ter que rever essas informações para não esquecer. Vértebra, aí tem os detalhes, né, gente? Esses processos espinhosos têm uma inclinação num sentido, depois ele fica reto, depois no sentido contrário. Uma informação importante. Quando você bater um olho no esqueleto, seja qualquer que seja, a vértebra, está vendo que tem inclinação, é que aqui o esqueleto está meio fora do prumo. Tem inclinação, de repente você tem uma vértebra, não está bom para ver aqui não, em que ela não está inclinada nem no sentido cranial, nem no sentido caudal. Ela é a vértebra anticlinal. Vamos ver se tem uma coisa mais didática aqui. No bovino ali está mais didático. Aí não está bom não. Olha aqui. Eu diria, sem medo de errar aqui no bovino, porque lá eu fiquei com medo de errar, olha aqui a inclinação dos processos espinhosos. Primeiro que aqui os processos espinhosos são muito mais desenvolvidos que no cavalo, mas isso é com vocês. De repente eu chego nessa vértebra aqui, ó, aqui tem uma inclinação, essa não tem inclinação nenhuma. É a vértebra anticlinal.
nomenclaturas antigas, aí você pode achar diafragmática, anticlinal. Ok? É a última torácica. É a última torácica? Estou vendo aqui, faceta costal cranial no corpo, no processo transverso, confluto. Tem faceta costal aqui na parte caudal do corpo? Não tem. É a última torácica, mas esse é um bovino. Se é a última torácica, qual o número? T13. Aí eu tenho as vértebras lombares. Olha aqui as lombares. Lombar. Quem viu lombar em cavalo já viu em todas as espécies. Processos transversos bem desenvolvidos, só que são lâminas mais largas. Observe uma coisa aqui. No animal vivo, aqui vai ter ligamentos, né? Tem músculo aqui, músculo aqui. Aqui fica o contrafilé, aqui fica o filé mignon. O assunto é coluna vertebral. Vamos olhar esses processos transversos lá no cavalo? Ou não precisa olhar? Ou tem diferença? É disso que nós vamos falar. Observe, cavalo, é uma característica do cavalo. Primeiro que essa é retinha, essa aqui tem uma inclinação. E que negócio é esse aqui? Um processo transverso, já estou na primeira, segunda, terceira, quarta. Entre a quarta e a quinta, eu estou vendo uma articulação entre o processo transverso. Entre a quinta e a sexta tinha outra articulação aqui, que está separado. Articulações entre os processos transversos é uma característica, até onde eu sei, da espécie equina. Pode conferir qualquer outra espécie aqui, ó. Vamos conferir as espécies, né? Bovino. Tem os detalhes, né? O formato mais largo, isso é com vocês. Tem articulação aqui entre as últimas lombares? Não. Pequeno ruminante, isso é um pequeno ruminante, né? Tem articulação entre os processos transversos? Não. Vamos olhar o cão. Não tem, olha lá. O que tem de diferente? Ah, sim, é pontiaguda, inclinação. Na hora que você for estudar no Sisson, você vai ver inúmeras diferenças. Então é assim que vocês vão estudar. Aprenda o cavalo, porque a hora que for para outra espécie, olha aqui, esse bovino enorme, olha lá. Não tem nada de articulação entre processo transverso e região lombar. Vamos retomar aqui. Finalmente, né? Eu posso agora pegar um conjunto de vértebras lombares e examinar de novo, olhar o que é o corpo, o que é o arco, processo articular cranial, caudal, processo transverso, processo espinhoso. Estou assim. Isso aqui vai ser uma articulação sinovial. Agora, entre os corpos... Agora não, né? Desde o começo da aula eu estou falando. Entre os corpos das vértebras, o que tem aqui é um disco de fibrocartilagem. Está aqui. Desidratado, mas está aqui. E que animal é esse? São um conjunto de vértebras lombares de que espécie? Foca aí no detalhe, que dá a resposta. A resposta está aqui. Se tem articulação entre processos transversos, é cavalo. A espécie é equina. Depois das vértebras lombares, com a graça de Deus, vem as vértebras sacrais. É uma característica das vértebras sacrais elas se fusionam. Tem todas essas idades lá no Sisson, tá? Isso não é uma coisa que eu costumo pedir para o aluno, não. Mas tem aluno que o professor fala, não precisa saber a idade que ocorre a fusão. Aí o aluno pergunta, mas que idade que é mesmo? Aí eu falo, olha no Sisson, tá? Então o Sisson tem tudo, praticamente tudo. O que eu estou vendo aqui? Ó, fusionou, né? Mas eu vejo claramente que tinha vértebras originalmente aqui, ó. Corpo de uma, corpo da outra, corpo. Tá vendo? Isso é o corpo da vértebra. Fusionou. Que não tem disco de fibrocartilagem. Processo transverso, fusionou. Processo espinhoso, não fusionou, mas estão bem próximos, né? Cavalo, gente. Cavalo é um bicho danado. Observem que esse processo transverso modificado aqui na parte cranial, tá vendo que tem uma superfície articular aqui? Uma superfície articular aqui, outra aqui. Toda vez que vocês verem essa superfície lisinha assim, é porque articulava com alguma coisa. Isso aqui é para articular com o corpo da última lombar. Agora, isso aqui, ó, tá aqui na asa do sacro.
Quem descreveu isso aqui a primeira vez, devia ser uma pessoa de muita imaginação, todo anatomista tem muita imaginação. Ele achou que isso aqui... Bom, vamos deixar. A pessoa já começa... Vamos pular essa observação. Então, olha lá, eu estou vendo que o sacro, que seria nos processos, na sua porção cranial, ele se articula lá, ó, com o processo transverso da última lombar. Outra coisa, né, que ninguém mais tem isso, você pode conferir. Corpo de última lombar com primeira sacral, todo mundo tem que ter articulação. Eu estou falando da articulação aqui de processo transverso. Muito importante é o aluno entender, aí fica fácil, né? Fusionou as vértebras sacrais, tem medula, geralmente nesse animal a medula espinhal não chega até aqui no sacro, ela já terminou lá na transição lombosacra, mas os nervos, as raízes dos nervos, cada vez mais longas, estarão aqui. E agora tem os forames, tem forame intervertebral aqui, entre uma que fusionou. Já que fusionou tudo, a natureza deu jeito nisso. Então, os nervos vão ter que sair. Então, aqui eu tenho os forames sacrais dorsais e os forames sacrais ventrais. Que é o nervo espinhal, exceto no sacro, vamos ali no esqueleto. Esquece o sacro um pouquinho. Quando o nervo espinhal emerge aqui, logo ele dá um ramo dorsal, que vai para a estrutura que estão dorsolaterais da sua emergência, e um ramo ventral. No sacro, como está fusionado, essa divisão do nervo espinhal já ocorre lá dentro do canal sacral, porque isso é o canal sacral. Então aqui já vai sair, emergir o ramo dorsal e o ramo ventral. O ramo dorsal e o ramo ventral. Ok? Não tem nada demais nisso não. Serão os nervos sacrais emergindo pelos forames sacrais dorsais e forames sacrais ventrais. Todo nervo espinhal, quando emerge do seu forame intervertebral respectivo, se divide aqui fora no ramo dorsal e no ramo ventral. Ramo dorsal sempre tem uma distribuição mais limitada, porque ele vai genericamente, resumidamente, ele vai se distribuir em estruturas que estão dorsolaterais à sua emergência. E o ramo ventral é o que trabalha mais. Vai se distribuir em estruturas que estão ventrolaterais. Isso inclui musculatura do membro pélvico, musculatura do membro torácico. Ramos ventrais trabalham mais. Dá para fazer uma analogia com seres humanos. Uns trabalham mais, outros trabalham menos, né? Não vamos começar a falar isso. Terminou a região sacral. Sacro de cavalo é igual ao sacro do bovino? Não é, tem diferenças no formato. Os senhores estão por conta disso. Depois do sacro, eu vou mostrar aqui no boi, porque o conjunto de caudais aqui está um pouco melhor do que dos nossos esqueletos de cavalo. Aqui está um pouquinho melhor, mas esse cavalo aqui foi uma doação de colegas, né? Na época eram estudantes. Estudantes doam as coisas para o laboratório. Esse animal aqui foi doado há mais de 40 anos. Estou aceitando doações. Observem aqui. Toda vértebra típica, né? Tinha um corpo e arco. Essa parte da aula já foi. O que acontece com as vértebras caudais? Elas também, as primeiras, têm corpo e arco. Depois o arco vai se perdendo o arco. Perdendo. Olha aí, pedacinho de arco, pedacinho, até que fica... Como é que chama essa parte cilíndrica da vértebra? O corpo, tá? Uma pecinha um pouco mais nova, essa do bovino aqui. Vértebras caudais ou coxígea, então você vai estudar. Tem quantas? Cavalo, 15 a 21, ruminante, 20 a 23. Ninguém é obrigado a ficar sabendo se é 20, 22, 23. Tem que saber que são várias. Caudais que formam a cauda. Olha aqui no bovino. No bovino, essas caudais ou coxígeas, as primeiras são completas, né? Olha lá. O corpo cilíndrico, o arco, os processos estão bonitinhos, né? Transverso, espinhoso. Mas é uma regra entre os mamíferos, até onde eu estou sabendo, né? Deus é mais. Vamos olhar, está girando aqui. Nessa hora, cadê os monitores, né? Cadê os monitores? Olha lá. Claramente o arco vai desaparecendo. Vamos virar aqui. E depois desapareceu. O que eu tenho aqui no final, e está faltando, naturalmente, né?
Essa parte cilíndrica é simplesmente o corpo da vértebra. Então, as caudais ou coxígeas sofrem essas modificações. É a cauda do animal. Veterinário. Quando eu falo veterinário, eu estou englobando todas as crianças, né? Os veterinários e as veterinárias. Tem que chamar essa região aqui de cauda. Nomenclatura popular, quem fala é o peão. Você entende, mas não repete. Ok? Vocês vão poder, depois, no presencial, observar o que acontece. Olha aqui, as vértebras caudais de um cão. O sacro é menor, né? Tem um número menor de vértebras sacrais, está fusionado, mas eu ainda vejo os forames sacrais dorsais. Isso aí agora é com vocês. Estou nas coxígeas. Olha que beleza no começo, né? No começo está completa, depois ela vai perdendo o seu arco e fica só com o corpo. Essa é a regra do que acontece com as vértebras caudais ou coxígeas dos mamíferos. Ok? Os senhores terão oportunidade de ver todas essas peças. Uma coisa importante, eu pego ali o sacro, mostro o sacro do equino, e não falei de uma coisa muito importante, é a articulação. Vamos pegar aqui para simular a articulação. Este osso aqui, este osso é o coxal, né? A aula de coxal é depois, né? Mas aqui ele tem, isso aqui é o ilho, né? Isso aqui é o isquio, isso aqui é o pubis, coxal. Então eu estou aqui pegando coxal esquerdo, olha aqui uma linha de união aqui bem no meio, uma sínfise, está unido aqui com o coxal direito. Por que eu estou falando do coxal na aula de coluna vertebral? Por um motivo muito simples. O osso sacro, que é formado pela fusão de vértebras sacrais, o número varia de acordo com a espécie, ele tem uma articulação aqui com o coxal. Vocês estão percebendo a articulação aí? É uma articulação, então, entre o sacro e esse osso aqui chama-se ilho. É uma articulação sacroilíaca. A coluna vertebral aqui, que faz parte do esqueleto axial, né? Ela tem uma articulação verdadeira aqui com o membro pélvico. É isso aqui, é essa parte do sacro, tá feio nessa peça, né? Nessa parte do sacro, vamos pegar outra para mostrar melhor, que se articula com aquela face lá do ilho. Essa face aqui, nós vamos mudar de sacro, esse sacro não tá bom não, vamos pegar um outro aqui. Melhorou um pouquinho, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é a face, essa era a brincadeira que eu ia fazer, né? Quem descreveu isso aqui a primeira vez achou que isso aqui parecia uma parte da orelha, aurícula. Chama-se isso aqui de face auricular, na asa do sacro. A face auricular da asa do sacro se articula com a face auricular do coxal. Isso aqui é isso aqui. Essa face aqui, ó, também é descrita como auricular, porque ela parece o formato de uma aurícula. E que se articula com a correspondente do sacro. Ambas são ditas face auricular. Uma é do sacro, a outra é ali no ilho. O ilho é uma parte do coxal. Essa articulação que eu estou fazendo ali, ó, é a articulação sacroilíaca. É uma articulação verdadeira, sinovial. Quando eu falo verdadeira, sinovial, significa que ela vai ter tudo que precisa. A aula de articulação é depois. Mas vai ter superfície articular, revestida por cartilagem hialina, líquido sinovial, cápsulas com duas partes, né? Diferente, por que eu estou enfatizando isso? Porque isso é importante vocês entenderem. Membro pélvico, a raiz do membro pélvico, o primeiro segmento é o coxal. Observe que tem uma articulação óssea aqui, ó, com a asa do sacro. É a articulação sacroilíaca, sinovial, verdadeira. Então, membro pélvico tem uma articulação aqui com o tronco. Uma articulação óssea.
Membro torácico, pelo amor de Deus, membro torácico, primeiro segmento aqui é o cíngulo escapular. Esse osso aqui que representa o cíngulo escapular nessa espécie. Representa não. Esta espécie só tem a escápula no cíngulo escapular. Escápula, gente, não tem nenhuma articulação aqui, nem com vértebra, nem com costela. Como que esse membro torácico está preso aqui no tronco? Por músculos. Então, com isso, eu acho que encerramos a aula de coluna vertebral. O que os senhores vão ter que fazer? Resumos dessas partes. Saber caracterizar região por região. Do começo. Primeiro, entender a importância da coluna vertebral. Já sabe, o que passa dentro do canal vertebral, como que uma vértebra se articula com a outra e o que caracteriza as características regionais. Se você não souber o que é uma característica regional, você não pode ir para frente. Obviamente que antes disso você já sabe dizer as partes de uma vértebra, o que é corpo, o que é arco dividido em pedículo e lâmina. Para frente. Estude as características regionais da cervical, primeiro, terceira, quarta e quinta, depois sexta, sétima, por último, atlas e axis. Vou esquecer isso? Não vai esquecer, você vai ler no Sisson, essa é a sequência do Sisson. Passa para a região torácica, bateu o olho numa vértebra torácica, o que caracteriza? Um processo espinhoso bem desenvolvido e facetas costais para as costelas. Tem faceta costal no corpo, tem faceta costal no processo transverso. As últimas você tem que saber as diferenças, eu já expliquei. As facetas costais craniais vão ficando cada vez mais perto da faceta costal cranial do corpo, fica cada vez mais perto da faceta costal transversa e na última conflui. Acabou, região torácica. Região lombar, até uma criança sabe, é o grande desenvolvimento dos processos transversos lombares. Veja a diferença entre as espécies. Sacro, aí depende, se você estiver falando do cavalo, de um boi, pode ser L6, L5, L3, os senhores vão fazer uma tabelinha. Todo animal, não importa se são 6, se são 5, se são 4, as vértebras sacrais se fusionam. Vértebras caudais, a princípio ela tem todas as partes, corpo e arco, depois ela vai perdendo o arco, fica reduzida a esses bastões cilíndricos, que é o que restou do corpo. Que é o que restou não, é o corpo. O que desapareceu é o arco. Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre coluna vertebral. Agora é com vocês, o estudo é com vocês. Vai precisar, repito, estudar pela parte geral do volume 1 do Sisson, parte específica no volume 1 de cavalo. Feito isso, comparar com as outras espécies é uma coisa muito simples. Bom estudo para todos. Muito obrigada.